Será que estamos vivendo uma pandemia de transtornos mentais? Um assunto que eu acho que não poderia ser mais relevante hoje em dia, né? Perfeito. Trazendo algumas informações, eu acho que é invariável a gente dizer que cada vez mais a saúde mental está entrando dentro dos tópicos tanto médicos quanto da população geral. Cada vez mais a gente vê notícias. E quando a gente olha um pouco para os dados, o último informe mundial de saúde mental, que é de 2022, traz uma informação de que mais ou menos 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem de algum tipo de transtorno mental, sendo desses 14% adolescentes e os principais, mais 50%, com certeza, depressão e ansiedade. E ao mesmo tempo, a gente vê que entre 2000 e 2019, o número de transtornos mentais aumentou quase 25% na população geral. Ou seja, realmente parece que a gente está vivendo uma pandemia de transtornos mentais. O que eu queria te perguntar é, realmente a gente tem observado um aumento no número de casos ou isso é resultado, por exemplo, da evolução nos diagnósticos ou até mesmo na mudança dos critérios que a gente tem para definir essas doenças? Boa, Jorge. Eu acho que é uma ótima pergunta isso. Uma pergunta muito difícil de ser respondida, tá? A gente vai ver grandes especialistas falando diversas coisas. Eu acho que vai tudo um pouco na linha do que eu vou falar. De que, em primeiro lugar, é muito possível que hoje a gente esteja diagnosticando melhor do que antes. Então, você falou aí de estudos de quando até 2019? De 2000 a 2019. De 2000 a Cerca de 2019. 20 anos aí. Então, assim, em 2019, com certeza, a gente diagnosticou melhor transtornos mentais do que a gente diagnosticava em 2000. Então, aumentou a sensibilidade do diagnóstico, né? Quando a gente consegue diagnosticar mais casos de pessoas que realmente têm a doença, você acaba tendo um aumento da prevalência da doença em questão. Então, acho que isso é uma coisa que é muito provável que de fato tenha acontecido. Agora, você jogar toda essa percepção de aumento de transtornos mentais que a gente tem tido, e esse aumento de fato que foi medido por esse estudo, no aumento do diagnóstico, na melhora do diagnóstico, você colocar tudo na conta da melhora do diagnóstico, eu acho que é difícil você embasar isso, logicamente. Porque dentro desses transtornos mentais que você falou, existem casos que são muito graves. Então, assim, eu acho que o caso mais grave, óbvio, né, de transtorno, de problema de saúde mental, é quando a pessoa chega a tirar a própria vida. Perfeito. E a gente houve também um aumento nesses casos muito graves. E assim, é difícil a gente imaginar que em 2000 a gente não conseguia diagnosticar esses casos mais graves, os casos gravíssimos. Então, se a gente olhar por essa perspectiva, é muito complicado a gente imaginar que não houve de fato um aumento do problema. Então, o mais provável, na minha visão, olhando os dados, analisando logicamente a questão, é que a gente tenha tido, sim, uma melhora do diagnóstico, mas também houve um aumento do problema de fato. E aí, se a gente der mais um passo, a gente chega à conclusão que provavelmente a melhora do diagnóstico se deu por causa do aumento dos casos. Porque quando um problema se torna mais comum, então, por exemplo, se antes os transtornos de ansiedade não eram tão comuns quanto agora, se aumentou muito os transtornos de ansiedade, é óbvio que a comunidade médica, a comunidade da psicologia, eles vão começar a tentar enquadrar isso em doenças. Eles vão começar a estudar mais isso. E vão começar a melhorar os critérios diagnósticos e o tratamento. Então, talvez, não é que a melhora do diagnóstico tenha causado esse aumento. Talvez o aumento do caso tenha feito as pessoas, né, os médicos, os psicólogos, melhorarem o diagnóstico. Então, acho que isso é muito mais provável. E outro fator que também chama atenção é a questão do aumento no diagnóstico em criança e adolescente. Isso é uma questão também muito clara, existem dados que mostram que houve um aumento em criança e adolescente, e se a gente for conversar, e aí, claro, um dado banal, né, um dado que não serve como evidência científica, mas serve como uma pulga atrás da orelha, no mínimo, para se buscar evidência. Se a gente for observar como são as escolas hoje, a quantidade de crianças com problemas de saúde mental, a quantidade de crianças tomando medicações, inclusive, a gente vê que houve uma mudança muito grande. Houve uma mudança muito grande que afeta muito crianças e adolescentes, mas também afeta pessoas mais velhas. Então, assim, para responder sua pergunta, sim, na minha visão, houve um aumento do diagnóstico. E é importante, por que eu falo a minha visão? Porque, aqui ninguém está querendo ver minha opinião, está querendo ver o dado. É impossível responder sua pergunta a partir de dados. Porque a gente não tem como voltar no tempo, por exemplo, vamos voltar para 2000 e vamos aplicar os critérios que a gente aplica hoje, em 2024, 2025, para 2000.
Cara, não tem como, isso é impossível. A gente não consegue voltar no tempo para aplicar os mesmos critérios e ver quanto, a partir do critério de hoje, quanto teriam de pessoas com transtorno de ansiedade ou depressão em 2000. Isso é impossível. Então, a partir do momento que se torna impossível, a gente tem que trabalhar com o que é possível. E o que é possível é analisar os dados que a gente tem, colocar num filtro de raciocínio lógico e chegar às conclusões. A minha conclusão é que sim, há um aumento de transtornos mentais. Perfeito. E talvez trazendo um pouco mais desse estudo que a gente teve, né, para embasar aquilo que você falou, esse aumento, cerca de 25% no número de casos, ele aconteceu em todas as faixas etárias. Então, assim, ele teve um pouco mais em algumas faixas etárias, mas aconteceu em todas elas. E quando a gente fala desse desfecho negativo, né, que é quando a pessoa chega a tirar a própria vida, que seria o limite mais extremo ali do transtorno mental, existe uma relação grande, principalmente em pessoas abaixo de 50 anos. Então, isso aumentou muito em pessoas abaixo de 50 anos, sendo que o Brasil ocupa, em números absolutos, aí, a segunda posição dentro da América Latina em relação a isso. Então, existem dados que mostram que realmente o desfecho final está aumentando, e se ele está aumentando, provavelmente os casos também estão.